Olá! Você alguma vez imaginou fazer uma consulta médica pelo celular ou pelo computador? Esse serviço virou realidade e também uma facilidade com a telesaúde. No Brasil, o serviço de saúde à distância que une as tecnologias de informação e a comunicação ganhou força durante a pandemia. Devido ao distanciamento social e um possível colapso dos pronto-atendimentos, as pessoas precisaram receber atendimento por outra via, que não fosse a presencial. A telesaúde veio para ficar? Para falar sobre este assunto, Novas Fronteiras de hoje recebe a enfermeira Solange Arabel, especialista em gestão de saúde populacional e consultora em saúde e tecnologia. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando desse tema, né, que é a nossa tendência da saúde para os próximos anos, para as próximas décadas. E vamos lá, vamos discutir para ver se realmente veio para ficar. Quem também participa desta discussão é a professora do curso de farmácia da Universidade Franciscana, Jane Limberger. Seja muito bem-vinda, prof. Obrigada, um prazer estar aqui compartilhando também um pouco sobre o que viemos estudando, neste ano a respeito do tema. Solange, vou começar com você, então. Eu queria que você falasse um pouquinho. É possível a gente arriscar dizer que a telesaúde pode substituir muitos consultórios? Olha, a gente não arrisca dizer substituir, né? A gente diz que a telesaúde ela vem para complementar o consultório. Em modo algum a gente imagina que um dia a máquina, né, a pura tecnologia, vai substituir o trabalho humano, principalmente no cuidado da saúde, principalmente no cuidado da vida, né? Nós precisamos de outra vida cuidando da vida. Mas a tecnologia ela vem sim para facilitar muito, né, aproximar muito esse paciente desse profissional de saúde. Ela vem sim tomando um protagonismo cada vez maior como um dos principais instrumentos de apoio ao consultório, né? Então substituir eu acho que não. Ela vem complementar e ela vem com muita força complementar. Ela vem viabilizar, ela vem potencializar. Então a telesaúde ela vem, principalmente as teleconsultas, elas vêm apoiar o consultório para cada vez mais conseguirmos atingir a população e para cada vez mais podemos levar saúde para essa população e não só para a população que está ao nosso lado, principalmente para a população mais distante, para a população sem tanto acesso. Então a telesaúde hoje eu considero que é uma das principais ferramentas para o consultório. Professora Jane, como a Solange falou então, né, a telesaúde é uma ferramenta, mas ela pode ser considerada uma ferramenta de democratização ao acesso ao serviço médico? Sem dúvida, porque a telesaúde acaba abrangendo além da teleconsulta, né? A gente fala muito na teleconsulta, é o carro-chefe na maioria das vezes nos teleatendimentos, mas a gente também pode pensar para a área da saúde como um todo e para além da área médica, né? Em utilizar essa ferramenta como apoio ao diagnóstico, né, onde diferentes profissionais podem discutir um caso, diferentes profissionais podem também acessar o mesmo paciente, mesmo ele estando distante, e esse paciente que está distante dos grandes centros de saúde, ele pode então se servir de um atendimento que para ele seria muito dificultoso, né, em função dessa distância, muito caro também, e muitas vezes inacessível. Então, a gente pode pensar na telesaúde como um movimento para a democratização do acesso à saúde. Muitas profissões agora já estão fazendo um movimento para que a telesaúde seja executada da forma mais adequada possível, da forma mais qualificada possível, né? E a gente tem observado isso, né, Solange, nesses últimos meses. A gente percebe esse movimento muito forte que começou com um projeto de lei
no início da pandemia, né? Mas ainda como um projeto de lei, mas buscando alguma permissão e algum apoio para que durante todo aquele momento de lockdown os pacientes não ficavam sem ser atendidos. Então foi realmente de improviso num primeiro momento e teve que ser assim, né? Não tínhamos outra solução, mas depois a gente viu os conselhos se movimentando nesse sentido, os conselhos de classe das principais especialidades em saúde. Como que o paciente sabe quando ele pode ter um atendimento remoto, né, um atendimento via telesaúde, ou quando ele precisa ir até um consultório? Como que o paciente vai saber diferenciar que tipo de atendimento ele vai precisar receber, o tipo de sintoma que ele está sentindo? Sim, quando a gente pensa, né, na viabilidade do atendimento remoto, obviamente que muitas situações a gente não pode, pelo menos no que temos de ferramentas até o presente momento, de capacidade técnica, de capacidade operacional, não podemos imaginar vários procedimentos que dependam da presencialidade sendo realizados de maneira remota. Mas em muitos, e na grande maioria das condições cotidianas que nós temos de saúde, elas não dependem da presencialidade. Então, quando a gente pensa, estou em casa, né? Quando eu posso solicitar uma teleconsulta? Quando eu preciso realmente ir para um pronto atendimento? O pronto atendimento e a consulta, ela é vinculada principalmente nos casos mais sérios, onde se precisa de um exame físico ou de um exame laboratorial, um exame de imagem que o complemente, mas na grande maioria das dúvidas que nós temos em saúde, por exemplo, toda vez que eu como determinado alimento, eu tenho uma coceira. Será que eu preciso parar de comer esse alimento? Como eu devo proceder? Eu posso fazer uma teleconsulta, eu posso discutir com um profissional de saúde. Então, sempre que eu precisar de uma orientação, eu posso recorrer a uma telesaúde. E um outro momento que a gente vincula muito a telesaúde é no acompanhamento contínuo desse paciente. Porque hoje, a grande maioria dos conselhos não permitem o diagnóstico na tela e nem mesmo a prescrição inicial de um tratamento. Falando na grande apoiadora, então, né, que a telesaúde, a teleconsulta é para os pacientes, a gente sabe que as tecnologias fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia, né? Solange, eu queria que você falasse um pouquinho, então, além das consultas, né, remotas, que outros benefícios a telesaúde chegou, então, para trazer para as pessoas? Olha, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que esse período pós-pandêmico, ele dispensa apresentações, né? A tecnologia, ela passou a fazer parte da nossa vida, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, para tudo a tecnologia faz parte da vida. E não poderia, obviamente, ficar distante da nossa saúde, porque a nossa vida é nossa saúde, sem nossa saúde não temos vida, né? Então, quando a gente pensa a tecnologia voltada para a saúde, para além das consultas, a gente tem todo o poder tecnológico apoiando para que cada vez adoeçamos menos e para que cada vez tenhamos mais rapidez e mais possibilidades de minimizar o impacto de uma doença já instalada. Então, quando a gente pensa na tecnologia, a teleconsulta é o mais simples de tudo que a gente está dizendo aqui. Mas a tecnologia, ela vai para muito além do que os pacientes podem verificar na tela. Acho que isso é o principal. É o paciente reconhecer que a tecnologia trabalha em prol da tua saúde, para além da consulta na tela, e que ela, por trás dos bastidores, ela consegue cruzar diversos dados e reconhecer com bastante antecipação a probabilidade dele vir a adoecer. E que também ele consegue ser acompanhado num modelo de gestão de saúde ao longo do tempo, principalmente pacientes que têm alguma doença crônica já instalada, ele consegue ser acompanhado por profissionais de saúde que utilizam de tecnologia e que imputam informações e dados para que ele consiga cada vez mais ter mais qualidade de vida e caminhar para a longevidade que todos nós aí tanto desejamos. Realmente é impossível falarmos da telesaúde sem citarmos a pandemia, né? Que durante, né, os 2 anos mais fortes da pandemia, que a gente ainda não pode dizer que é um pós-pandemia, né? Porque ainda estamos um pouco aí no combate ao coronavírus, a gente sabe que ela exigiu muito dos profissionais da área da saúde, inovação, né? E também uma agilidade ali no processo de atendimento aos pacientes.
Conforme a Federação Nacional de Saúde Suplementar, de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, foram feitas mais de 2,5 milhões de consultas à distância. E estima-se, então, que nos últimos 2 anos esse número já tenha alcançado as 8 milhões de consultas remotas. Professora Jane, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que este assunto hoje, né, depois desses 2 anos aí fortes de pandemia, são tratados dentro da sala de aula. Como a telesaúde é falada com os alunos da área da saúde? A gente percebe uma preocupação muito grande da instituição em relação a esse tema. Então, desde o ano passado, a gente já começa a alinhavar estratégias para que a telesaúde seja um ponto importante abordado em todos os cursos da área da saúde da instituição. E graças a esse movimento, em janeiro, fizemos o planejamento de uma disciplina que foi ofertada já no primeiro semestre. Com muito sucesso, foram abertas 6 turmas de telesaúde, todas elas lotadas, com alunos de todos os cursos da área, turmas mistas, né, que foi muito interessante também nesse sentido, para que a gente pudesse abordar, então, desde as questões mais tecnológicas, o que é necessário, além de um computador com acesso à internet, para a gente fazer telesaúde, teleatendimento, até todas as alternativas de telesaúde possíveis nesse momento, abordando, claro, a questão dos algoritmos, ferramentas, aplicativos de educação em saúde, e foi uma experiência muito interessante. Claro, e além disso também, claro, a questão da legislação e também as questões éticas envolvidas no teleatendimento. E houve um movimento muito grande dos cursos para que essa disciplina fosse implementada em caráter permanente também. Então, a partir desse segundo semestre, vários cursos já colocam a disciplina como disciplina obrigatória, né? Então, nós queremos qualificar os nossos estudantes para que eles estejam aptos depois da formatura, né? Depois de serem já profissionais da saúde, de atuarem nesse ramo, mas sempre priorizando as questões de qualidade de atendimento e as questões éticas e as questões legais. Então, é bem importante nesse sentido. E, claro, estamos também fazendo um movimento junto aos cursos de pós-graduação para que no próximo ano a gente também tenha um curso de telesaúde para a população em geral, para que também possa se qualificar e fazer isso da melhor maneira possível. Perfeito. Solange, a gente sabe que a telesaúde já era uma realidade em outros países, né, antes da pandemia, e no Brasil ela se fortaleceu, então, durante o combate ao coronavírus. Inclusive, existem estudos, né, que comprovam que o diagnóstico presencial é muito semelhante ao diagnóstico remoto. E a gente sabe que durante a pandemia, então, a telesaúde ela foi autorizada de maneira emergencial, né, não de modo permanente. Esses estudos, eles contribuem para que a telesaúde seja, então, aprovada de maneira permanente para ser exercida? Hoje a gente já tem, né, desde maio desse ano, a gente já tem uma resolução que permite definitivamente o atendimento em telesaúde, em telemedicina, né, no Brasil. Obviamente que diagnóstico, a gente ainda, muitos deles, a gente precisa da presencialidade, precisa de lançar mão de outros dispositivos, de outras ferramentas clínicas para que ele possa ser dado. Mas a gente percebe, né, como já visto em outros países, que o acompanhamento ao longo do tempo, a gestão desse paciente ao longo do tempo, a fidelização dele e o engajamento dele ao método de tratamento proposto, ao plano de consultas previsto, essa efetividade desse acompanhamento, a gente vê em diversos países, sim, relatando uma proximidade muito grande. A gente aqui precisou de um momento, né, de uma necessidade humanitária mesmo, a gente pode dizer, durante a pandemia, durante o lockdown, nós tivemos uma necessidade, uma urgência em se fazer os atendimentos de maneira remota. O ponto enquanto muitos países já estavam estruturados para fazer esse acompanhamento remoto, nós estávamos a pé. Hoje o que a gente vê estamos deixando o improviso
E chegamos na realidade, né? Na necessidade de regulamentar, na necessidade de criar normativas, de criar uma padronização e de estabelecer o que se é permitido, o que se é proibido dentro de um telemomento hoje com o que temos. Quando eu digo com o que temos, é porque mundo afora nós temos outros dispositivos que na tela nos permitem reconhecer frequência cardíaca, traçado de eletrocardiograma, coisas que nós ainda não temos na nossa tela aqui da teleconsulta, mas que está em tramitação. Nós temos várias empresas, várias multinacionais trabalhando para trazer isso para o Brasil e para deixar nossas teleconsultas cada vez mais rica em ferramentas de diagnóstico e de reconhecimento do corpo humano remoto. Professora Jane, falando então em equipes multidisciplinares, né, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, como que o profissional da farmácia pode usufruir da telesaúde então na sua profissão. Isso, especificamente para a área da farmácia, nós temos o acompanhamento farmacoterapêutico. Como a Solange mencionou anteriormente, o contato do paciente com o medicamento acontece no seu domicílio e é lá que vão aparecer os problemas. E normalmente a consulta médica vai demorar um tempo novamente, né, para acontecer de novo. Então, quando a gente faz o acompanhamento farmacoterapêutico, esse paciente tem acesso a um profissional da saúde, ao profissional da farmácia, para tirar dúvidas sobre se aquele efeito que o paciente está sentindo é realmente um efeito comum do medicamento, se ele precisa necessariamente fazer alguma coisa para reduzir esse desconforto que ele está sentindo, ou se é um desconforto que vai passar com o andamento do tratamento. Toda essa avaliação da farmacoterapia pode ser feita pelo farmacêutico durante uma consulta. E a farmácia é uma das profissões, então, que já regulamentou essa prática, essa consulta farmacêutica à distância. Criamos, inclusive, uma nota técnica para orientar os farmacêuticos que gostariam de trabalhar nesse modelo, orientando especialmente pela escolha de plataformas adequadas, pela necessidade de gravação das consultas, então uma série de questões que são tão importantes para a gente manter a qualidade. Então a gente deseja, né, vida longa à telesaúde, que ela venha então para melhorar cada vez mais a nossa saúde e também para as pessoas terem mais acesso a ela. Eu agradeço vocês pela presença, por a gente estar discutindo esse tema, né, muito importante então para toda a sociedade aqui brasileira. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/UFNTV. Acompanhe também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Tchau!